Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento do dia você está vendo essa aula, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia na FGV, com uma questão que caiu na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, agora esse ano, bem recente. Então, você consegue ter uma noção do que a FGV vem cobrando nos seus concursos para biologia. Iremos trabalhar aqui a questão de número 36, uma questão que pede conhecimentos a respeito da fisiologia da contração muscular. Não vou detalhar aqui como se dá todo o processo, senão essa aula iria ficar com cerca aí de 15, 20 minutos, e o nosso intuito não é esse, tá? Iria ser uns 15, 20 minutos só para falar sobre fisiologia da contração muscular, fora a discussão que a gente sempre traz para você, em cada uma das alternativas da questão. Mas não vou deixar você na mão, claro. Existe um PDF dessa aula, onde está lá descrito detalhadamente como se dá a contração muscular. Então eu não fico lhe devendo nada aqui. E digo mais, o conteúdo dessa aula vai muito além daquilo que você precisa para responder a questão, e você vai ver. Mas eu quero sempre dar um pouco mais a você, para que você fique com conhecimento acumulado, para organizar suas ideias na hora de responder suas questões, e para que possa responder outras questões também com maior clareza, tá bom? Então vamos lá. Gente, quando a gente está falando de contração muscular, a gente trabalha com a menor unidade funcional do músculo, tá? E essa menor unidade funcional é isso aqui que a gente chama de sarcômero, tá? O sarcômero. Então, guarda isso. Faz aí teu apontamento. Sarcômero, menor unidade funcional do músculo. E esse sarcômero, eu vou mudar aqui de cor, porque já que estamos falando de músculo, tem muita cor vermelha na tela. Ó, tá aqui. Esse sarcômero, ele é delimitado, tá? Por duas linhas, que a gente chama de linha Z. Ela acontece aqui, ela acontece aqui. E por que, Cícero, se chama, por que, professor, Cícero, tanto faz? Porque se chama linha Z, porque olha aqui o desenho dela, gente. Parece um Z, tá vendo? E ela delimita o sarcômero. Se eu pego esse esquema daqui e trago para cá, eu tenho aqui, ó, uma linha Z, outra linha Z, um sarcômero. Linha Z aqui, linha Z aqui, outro sarcômero, e assim por diante. Sarcômero é, então, a menor unidade funcional do músculo, guarda isso. E é nessa unidade funcional que ocorre a nossa contração muscular, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas vamos além. Vamos saindo da visão microscópica e vamos indo para o macro. Diversos sarcômeros, eles vão formar essa estrutura aqui, que a gente chama de miofibrila. Quando eu organizo diversas miofibrilas, aqui, ó, uma miofibrila aqui, outra aqui, quando eu organizo elas, estou formando uma fibra muscular. Isso aqui é uma fibra muscular que é composta por diversas miofibrilas. Quando eu pego essa fibra muscular e começo também a organizá-la, aqui, ó, tenho uma fibra muscular aqui, outra fibra muscular aqui, outra aqui, elas estão se organizando, estou formando o feixe muscular. Ele aqui, um feixe muscular. Esse feixe muscular, quando ele se organiza com outros feixes musculares, eu vou formar o meu músculo propriamente dito, tá? Então, do micro para o macro, miofibrila se organizando em fibra muscular, que se organiza em feixe muscular, que se organiza no músculo propriamente dito. Esse músculo, esse feixe, essa fibra, eles são recobertos por um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele vai além do próprio tecido muscular, e ele faz essa conexão aqui, ou essa ligação ao músculo, tá? Ou, perdão, ao osso. Então, o que se liga ao osso, gente, não é o músculo, mas é esse tecido conjuntivo que está em torno do feixe muscular, em torno da fibra muscular, e que se prolonga além do feixe, além da fibra, e conecta e liga o músculo ao osso. Vamos partir agora do macro para o micro. Vamos lá. Temos aqui o tecido conjuntivo, ligando o osso ao músculo. O músculo que é formado por diversos feixes musculares que são formados, cada um deles, por diversas fibras musculares, que, por sua vez, são formadas por miofibrilas. Chatinho demais, né? Mas vamos lá. Nessas miofibrilas, a gente vai ter a menor unidade funcional do músculo, que é o sarcômero. Beleza? Ah, professor, ficou muito complexo, não consegui decorar. Pausa o vídeo,
faz suas anotações ou retorna ao início do vídeo, não vou repetir, tá? Então, chegamos ao nosso sarcômero, menor unidade funcional. Esse sarcômero, ele tem 2 filamentos que são importantíssimos para a contração muscular. São os filamentos de actina e miosina. A actina é esse filamento aqui, mais delgado ou mais fininho. Nos livros, você vai ver muito, né, a expressão delgado. Delgado é mais fino mesmo, é uma expressão que é muito é mais usada lá na Espanha, no espanhol, tá, no idioma espanhol. Delgado é algo fino. E a miosina aqui, que é esse filamento mais grosso, maior, olha só, M de maior, então é a nossa miosina. Esses 2 filamentos, eles têm uma afinidade um com o outro, tá? E é essa afinidade aqui que permite com que eles se encontrem e deslizem um sobre o outro, permitindo a contração muscular. Só que essa ligação, ela é inibida, tá? O seu sítio de ligação entre miosina e actina não acontece porque existe um complexo chamado complexo troponina-tropomiosina que fica aqui, ó, entre a actina e entre a miosina, impedindo que elas se liguem. Como esse complexo troponina-tropomiosina impede essa ligação, o músculo ele fica relaxado, não se contrai. Para que haja a contração muscular, é preciso que esse complexo troponina-tropomiosina ele sofra uma conformação. Aí é quando a gente entra na parte importante da fisiologia da contração muscular. Como é que isso acontece? Dentro da célula muscular, a gente tem uma organela que armazena o cálcio, ou maior parte do cálcio, que é liberado para que ocorra a contração muscular. Essa organela é o retículo endoplasmático liso ou retículo sarcoplasmático. E o que acontece? Ele sofre uma descarga elétrica, né? Um impulso elétrico, tá? Não vou falar de onde vem esse impulso, não iria estender a aula, mas ele recebe um impulso elétrico, essa organela, o retículo endoplasmático liso, e libera o cálcio para o citosol. Na liberação desse cálcio, e com a ajuda de ATP, eu preciso de ATP nesse momento, acontece uma conformação, uma mudança na conformação do complexo troponina-tropomiosina, que é como se ele saísse da frente. Então, ele está aqui, ó, impedindo, né, a ligação entre a miosina e a actina, então ele sai da frente. Quando ele sai da frente, devido a essa conformação que existe, né, por conta da liberação do cálcio e com o uso de ATP, então acontece a ligação da actina com a miosina, e a actina agora, que é o filamento mais fino, ele começa a deslizar sobre a miosina. Nesse deslizamento, ocorre, então, a contração muscular. Acontece isso daqui. Observa que quem caminha sobre quem desliza sobre quem, é a actina. A actina, ela desliza sobre a miosina. Por que isso é possível? Porque o complexo troponina-tropomiosina sofreu uma conformação na sua estrutura devido ao cálcio que foi liberado do retículo endoplasmático liso ao receber um impulso elétrico. Ocorre, então, a contração muscular. Para que ocorra novamente o relaxamento, é preciso que o retículo endoplasmático liso, né, o retículo sarcoplasmático, pode vir esses 2 termos na sua prova, ele reabsorva esse cálcio liberado e, novamente, energia do ATP seja utilizada para retomar, né, fazer com que o complexo troponina-tropomiosina volte à sua conformação original. Ou seja, onde é que ela vai estar? Entre a actina e a miosina, e impeça novamente a ligação dos seus sítios. Então, o músculo ele fica relaxado. E esse, né, é o processo, né, um pouco do processo fisiológico necessário para que ocorra a contração muscular. Saibam que é preciso ter cálcio, tá, no citosol, e uso de ATP. Esse cálcio, ele vem lá do retículo sarcoplasmático, é liberado para o citosol. Com o uso de ATP, ocorre uma mudança na conformação do complexo troponina-tropomiosina, que muda a sua conformação, ele sai da frente dos sítios de ligação da actina e da miosina, elas se ligam uma com a outra e a actina começa a caminhar ou deslizar por cima da miosina, realizando então a contração. Para acontecer o relaxamento, o retículo sarcoplasmático ele reabsorve o cálcio do citosol, novamente teremos agora gasto de ATP,
para fazer com que o complexo troponina-tropomiosina volte, né, ao seu estado normal e desfaça a ligação entre actina e miosina, beleza? É muita informação, mas é conhecimento necessário. Vamos ver agora como é que isso aí pode ser cobrado nas provas ou como foi cobrado em São Paulo, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, agora em 2023. Um estudo desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas mostrou que 90% dos íons cálcio responsáveis pela contração das células cardíacas ficam armazenados em compartimento da própria célula. Estamos falando aqui de contração de célula cardíaca, tá? É um tecido estriado cardíaco. Temos dois tipos de tecido estriado, não falei para você. Temos o esquelético, que ele tem contração voluntária, né? Você escolhe, né, fazer os movimentos, mas no caso do tecido esquelético, perdão, do tecido estriado cardíaco, ele é involuntário, tá? Você não coordena nada, ele tá lá, o coração tá batendo sozinho porque ele quer bater. E ainda bem que é dessa forma, porque senão quando a gente fosse dormir, tá? Que perdesse a consciência, o coração iria parar. E nessas células temos, tá, um compartimento que guarda esses íons cálcicos. Eu já falei para vocês, vamos ver se vocês lembram. A liberação dos íons deste compartimento para o citoplasma durante a atividade elétrica dispara a contração. Isso aqui é o nosso enunciado, sempre digo a vocês, enunciado sempre fala a verdade. Enunciado não mente. O que você tem que ficar de olho é aqui, ó, no comando da questão. Principalmente nos comandos de questão de FGV. Prestem atenção em todo detalhe, cada palavra que está no comando da questão na FGV, tá? Outras bancas nem tanto, mas FGV, por isso que a FGV é muito temida em suas questões de português, né? Porque você tem que estar de olho, especificamente, né, em todos os detalhes do comando da questão. Os íons cálcio necessários para a contração muscular são liberados principalmente. Veja, ele não está dizendo apenas, tá? Mas principalmente, tá? Esse principalmente se refere aqui, ó, desses 90%, tá ok? Por isso que é um principalmente. Íons cálcios necessários para a contração muscular são liberados principalmente de onde? Aí ele traz aí uma lista de organela. Aqui na letra E eu tenho o aparelho de Golgi, tá? Ficou escondido por conta do nome biologia. Mas vamos trabalhar aí alternativa por alternativa, porque aqui com a gente é desse jeito. Letra A, lisossomo. Gente, de forma alguma, não é lisossomo. O lisossomo é uma organela, tá? É uma organela esférica e que está relacionada com a digestão intracelular e não com a liberação de cálcio na contração muscular. Eu tenho um esquema aqui para mostrar a vocês que mostra mais ou menos como é que acontece isso. Tem uma célula, tá? Ela está englobando, vamos chamar isso aqui de antígeno, tá? Ela fagocitou um antígeno e veio um fagossomo e englobou esse antígeno aqui. Logo após, vem, então, o nosso lisossomo. O lisossomo, ele libera suas enzimas, né, digestivas, tá? Ele faz essa fusão com o fagossomo e libera as enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas começam a degradar e quebrar o antígeno em partículas menores e depois acontece, por fim, a exocitose. Joga para fora da célula. Então, não é a letra A, porque o lisossomo está relacionado com a digestão intracelular e não com a liberação de cálcio para que ocorra a contração muscular. Letra B, retículo endoplasmático liso, que também é chamado, gente, de retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático. Anota isso aí, plasmático, porque os dois termos podem vir na sua prova, tá? Eu trouxe um esquema aqui, tudo isso não é o retículo endoplasmático liso, vocês já sabem disso. Eu tenho lá ao fundo, né, no último plano, o núcleo de uma célula, e tudo isso aqui é retículo endoplasmático. Só que esse é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, e esse aqui é o retículo endoplasmático liso. E como eu falei para vocês, tá? Estamos falando aqui, ó, de liberação de íons cálcio, tá? Eu falei a vocês lá, quando estávamos falando um pouco sobre fisiologia da contração muscular, que o retículo endoplasmático liso, o retículo sarcoplasmático, é quem armazena os íons cálcio, né, que serão liberados mediante um impulso elétrico. Ele libera esse íon cálcio para o citosol, para que ocorra ali a contração muscular. Então, nossa alternativa, né, parece ser a alternativa B. Os íons cálcio necessários para a contração muscular são liberados principalmente do retículo endoplasmático, do retículo sarcoplasmático. Vamos ver as próximas alternativas. Os íons cálcio necessários para a contração muscular são liberados principalmente do peroxissomo. Não, tá? O peroxissomo, ele é uma organela, é pouco abordado nos livros, tá? Mas é uma organela esférica, temos ela aqui, tá?
é uma organela esférica, ó, temos aqui os complexos de Golgi, mas não vem ao nosso caso, e ele faz o metabolismo de aminoácidos, metabolismo de lipídios, e algo muito importante que o peroxisomo faz é a detoxicação de substâncias tóxicas no nosso organismo. Isso porque o nosso próprio processo fisiológico, nosso próprio metabolismo, ele produz alguns compostos que são tóxicos, como, por exemplo, a água oxigenada, o H2O2, é produzido pelo nosso organismo. Isso daí não pode ser acumulado no nosso organismo, até porque é tóxico. Então, o que faz? O peroxissomo, ele quebra, tá, essa molécula de H2O2, de água oxigenada, e transforma em água e oxigênio. Então, ele transforma em cada duas moléculas de H2O2, ele transforma em duas moléculas de H2O e uma molécula de oxigênio. Não tem relação com liberação de cálcio. Também não é a letra C. Nossa letra D é o ergastoplasma. O ergastoplasma nada mais é que o retículo endoplasmático rugoso, granuloso, tá? Por quê? O retículo endoplasmático liso já sabemos que é o nosso sarcoplasma, tá? Sarcoplasma, que vocês já devem ter anotado aí de slides anteriores. O ergastoplasma, ele está relacionado aí com a síntese de proteínas, tá? O nosso retículo endoplasmático rugoso. Temos aqui, ó, diversos ribossomos aderidos à sua superfície. Também não tem relação com a liberação de cálcio no citosol para que ocorra a contração muscular. Por fim, o aparelho de Golgi. Olha que célula linda, tá? Novamente, nosso núcleo lá no último plano, retículo endoplasmático rugoso, nosso sarcoplasma aqui e o nosso aparelho de Golgi, tá? Que faz aí uma modificação, empacotamento, distribuição de proteínas. Você vai ver que em toda a célula a gente vai ter aqui, ó, tá vendo aqui, ó, umas esferas que saíram lá do nosso aparelho de Golgi, estão fazendo transporte dentro da nossa célula, mas não tem relação também com o transporte de íons cálcio. Então, baseado, né, em tudo que a gente viu na explicação lá no início da aula, a única resposta certa aqui, né, quem faz principalmente a liberação dos íons cálcio para que ocorra o processo de contração muscular, é o retículo endoplasmático liso, lembrando que ele pode vir na sua prova chamado de sarcoplasma. Essa aula ficou bem longa, tá? Porque é um pouquinho mais complexa, mas eu espero ter ajudado, ter colocado conhecimento na cabeça de vocês. Tem o PDF como arquivo, como arquivo dessa aula para você ver lá detalhadamente como acontece o processo de contração muscular. Eu peço que você encaminhe essa aula esse curso para outras pessoas que precisam de conteúdo de biologia. O curso está muito baratinho agora no início, né? Vocês estão comprando por apenas R$ 27, mas ele vai aumentar à medida que conteúdos estejam sendo incorporados ao curso, não para você que já comprou, mas para os novos alunos. Então, compartilha com seus amigos, com seus colegas, antes que o preço aumente. Deixa o teu comentário também, vai lá no meu Instagram, né, @o_prof_cícero, pode deixar seus questionamentos lá, e perguntas eu vou formular também, vai estar lá no módulo bônus, aquelas aulas que eu vou juntar, vou dar, né, juntar as dúvidas de vocês e formar uma videoaula só para tirar dúvida. Abraço para vocês e até a próxima aula.